Aqui a gente tem um grupo bem conhecido, né, que é o Saurópoda, que é esse grupo dos animais pescoçudos, né. É bem legal, são animais bem diferentes e são os maiores dinossauros que já foram encontrados, né. Esse dinossauro aqui, o Brachiosaurus, ele nem coube na minha tela, de tão grande que ele era. Ele tinha mais ou menos, tem registros, né, que ele podia alcançar quase 15 metros de altura, né. São animais muito grandes, muito altos, são os maiores que já existiram. E cada um tem uma característica diferente, apesar de todos serem pescoçudos, cada um tinha características legais de a gente saber. Por exemplo, o Brachiosaurus, ele tinha as patas da frente maiores que as patas de trás. Isso é uma característica que a gente não vê tanto assim. Provavelmente essa característica ajudava ele a se alimentar de árvores, né? Porque como ele era muito alto, a pata traseira, a pata da frente dele ser ainda mais alta, significa que ele poderia alcançar mais alto ainda as árvores. Então, se a pata da frente dele fosse menor, ele seria um pouquinho mais baixo. Como ela é maior, ele consegue esticar mais ainda o corpo dele, né? E tinha que ter um corpo muito forte, né? Essa pata tinha que ser muito forte para sustentar todo esse peso dele, que eram mais de 50 toneladas, que é muita coisa. Além de ter todo esse pescoço aqui, pendurado em cima do corpo dele. Então tinha que ter muita força mesmo nesse corpo, né, nesses braços, né, nessas patas da frente, para poder segurar todo esse corpo. É legal porque quando foi descoberto essas espécies, eles achavam de que o nariz dele, olha só que legal. A gente tem aqui o nariz dos animais geralmente fica onde, né? Fica aqui na frente, né? No caso do Brachiosauro, e em algumas outras espécies também, o nariz dele está aqui em cima, em cima da cabeça. Você pode ver que aqui está o olho, e aqui a gente tem a cabeça dele, certo? O nariz dele está aqui, ó, em cima do olho, para cima do olho, entende? Então, é, os pesquisadores, né, que descobriram não entenderam muito bem qual que era a função disso. Muitos acharam de que esse animal era um animal aquático que vivia debaixo da água. Ele vivia andando no fundo do mar ou no fundo dos lagos e só ficava com o nariz para cima para poder respirar debaixo d'água. Hoje em dia sabe-se que isso não tem nada a ver. E, na verdade, a função do nariz dele estar bem aqui no topo da cabeça é porque provavelmente ele era igual àquela espécie do Parasaurolophus, lembra? Que eu falei que ele tem muitos dentes? Só que como a cabeça dele é assim, ó, vou fazer um exemplo mais ou menos só para vocês terem uma ideia. Aqui está a cabeça dele. Aqui a gente tem o olho, aqui a gente tem o nariz, bem aqui em cima. Toda essa parte aqui da frente ficava por conta de comida. Ou seja, os dentes dele eram formados desde aqui. Os dentes, claro que os dentes dele ficavam aqui na frente. Só que a formação do dente acontece aqui em cima. Os dentes iam se formando e iam fazendo este caminho. Iam se formando, sendo direcionados para cá. E quando tinha aqui, ficava uma fileira muito grande de dentes. Então, quando um quebrava, já tinha outros aqui que cobririam aquele dente. Como são muitos dentes sendo formados, muito provavelmente ele tinha que ter todo esse espaço aqui destinado para isso, destinado para a formação de dentes, e aqui só que ficava o nariz para não atrapalhar todo esse processo de formação de dentes. Aqui a gente tem outro pescoçudo, esse aqui não é tão grande, ele era menor, né? Eu tentei colocar um menor porque para mostrar para vocês que, tipo, apesar de pescoçudo, nem todos os pescoçudos eram pescoçudos gigantescos. Esse aqui tinha 10 metros de comprimento, só que além de ter esse pescoçudo, né? A gente vê aqui que ele era um pescoço bem grande e tinha uma cauda muito longa também. Só que além disso, ele tem esses espinhos no pescoço. É uma característica muito diferente, né? A gente não sabe nem por que é isso, não sabemos por que é tão diferente dos outros assim. Pode ser até algum tipo de informação diferente, alguma coisa que a gente encontrou errado. Pode ser. Mas até o que tudo indica é que ele realmente tinha esses espinhos no pescoço e nas costas, mesmo sendo um pescoçudo, né? E mesmo sendo um animal menor. Então é bem diferente, bem legal, né? Pode ser também que, além dessas projeções,
não fossem apenas espinhos, né? Aqui eu coloquei, olha só, os espinhos, teórica, o pescoço do animal seria mais ou menos daqui, certo? E seria mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos seria este o pescoço do Amargasaurus. Só que os espinhos dele estão aqui, ó. Os espinhos começariam aqui, ó. Começando a partir do pescoço, os espinhos começaram, tá vendo? Os espinhos poderiam ser todos esses aqui, ó. Assim. Só que, assim como no aqui, ó. Olha só, aqui tem essa projeção, tá vendo? Essa projeção que eu tinha desenhado. Igual aqui, ó, cadê? Esse daqui também tem uma projeção aqui, ó. Essa projeção, ela é feita com ossos, igual tá aqui, ó. Esses são os ossos, não são? Esses espinhos seria como se fosse esses ossos também. Só que em vez de ser ossos desse jeito, igual no outro, eles são ossos muito maiores que poderiam ser esses espinhos. Assim como naquele dinossauro eu coloquei a pele passando por cima dos espinhos, da projeção dos ossos da coluna, pode ser também que nesse dinossauro a pele passe também nessas projeções dele. Então, aqui no caso, eu coloquei a projeção da pele, né? A pele está batendo aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei a pele dele batendo aqui. Eu não coloquei ela nem tanto no pescoço, como seria se terminasse aqui, mas também não terminei como se fosse aqui em cima, no espinho. Senão o animal poderia ser dessa forma. Existe a possibilidade dele ser assim, todo cheio de pele. Eu coloquei no meio termo, né? Então, dá pra gente ver aqui que ele tem. Eu coloquei aqui o animal com essa projeção aqui de pele, mas também isso foi uma característica que eu pensei, porque quando a gente está trabalhando com isso, muito é uma projeção que a gente faz a partir de análises, né? Existem várias possibilidades. Eu vi registros em que a pele poderia ser até aqui em cima, ou a pele poderia ser até aqui embaixo, e eu vi peles que seriam até aqui, meio termo. Eu achei que seria mais sensato pensar que ela seria esse meio termo. Ela tem uma projeção de pele do pescoço até mais ou menos do espinho, mas não cobre todo o espinho. É uma possibilidade, tanto quanto as outras. Né? Aqui a gente não tem esse registro, então a gente tem que pensar e embasado em tudo que a gente conhece. Então, essa possibilidade existe. Eu fiz essa escolha porque eu achei ela mais correta, podendo ser outras escolhas também, né? Até de ter mais informações que garantem até onde vai, qual que era realmente a realidade. Aí, a partir desse momento, a gente não pode mais inventar, a gente tem que aceitar que ele era daquela forma mesmo. Aqui a gente tem o Astroposeidon, e aqui a gente tem o primeiro dinossauro que a gente tem do nosso país, né? Que foi encontrado aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente encontra alguns dinossauros, tem lugares que tem muitos dinossauros, só que a gente não tem muita divulgação, né? O Brasil é um lugar que não é tão descoberto assim, tantas descobertas de dinossauro, mas tem muitas possibilidades. Então, tipo, falta mesmo a gente ter pesquisa, a gente ter investimento para a gente ter mais descobertas como essas desses dinossauros. Então, existe essa possibilidade de ter vários dinossauros. A gente tem alguns, e aqui eu vou mostrar para vocês alguns desses dinossauros que já foram encontrados aqui. Este é o primeiro e foi o maior dinossauro brasileiro já encontrado. Ele tinha 25 metros, né? Ou seja, era muito grande, 25 metros da ponta da cabeça até o fim da cauda dele. Provavelmente ele tinha a pele como se fosse uma pele de elefante. Então, existe a possibilidade, uma possibilidade um pouco maior, de que ele tivesse a cor como se fosse uma cor de elefante mesmo, sabe? Animais muito grandes, muito parecidos. Então existe a possibilidade que ele tinha aquela cor mesmo, meio cinzentada, mas tipo assim, não existe uma resposta muito certa para isso. Essa possibilidade ela é possível, mas se você quiser também colocar outras cores, né, manchinhas, como sempre, né, tudo isso é bem possível também. O que também dá muito legal para gente ter muitas ideias. Mas provavelmente ele não era tão colorido quanto outros que a gente também vai ver mais para frente. E aqui a gente tem um dos mais famosos também, né, que é o Diplodocus,
que ele era um dos maiores de todos mesmo. Esse aqui era um maiores dentre os saurópodes, ele era um dos maiores de todos, por causa do corpo dele que era extremamente longo, né. Ele não era tão pesado quanto alguns que já existiram e tal, nem tão grande no total dele, mas em questão de longitude, sabe, ele era muito grande, principalmente a cauda. A cauda dele era gigantesca. E isso é até meio confuso de ver como que o animal tinha uma cauda desse tamanho todo, assim. Existe até a ideia de que eles usassem essa cauda como se fosse um chicote, para poder espantar alguns predadores, né. Eles animais muito grande, ou seja, por ser muito grande, ele já atrai poucos predadores, né. Porque qual que é o predador que vai conseguir, vamos supor, o predador, ele tá aqui, ó. Esse é o predador. O predador, ele é metade do corpo do dinossauro. Então é muito difícil de que, ele tivesse grandes predadores e tal, animais que eram, a menos que tivesse um animal já velho, né, cansado, com alguma doença, então ele seria uma presa mais fácil. Mas pelo tamanho, ele era gigantesco. Então, muito possivelmente, tinha poucos predadores e ele ainda tinha essa cauda para se defender, o que garante para ele uma proteção muito grande. Poucos animais iriam mexer com ele, com certeza. E é legal porque são características diferentes, né. O brachiosauro, você pode ver que ele é um animal, ele tinha as 2 patas, né, e era um animal que crescia para cima, né, vamos colocar assim. Já os outros animais, a maior parte dos saurópodas, os pescoçudos, né, eles eram animais que não eram para cima o pescoço, eles eram animais que eram para frente, igual a gente está vendo aqui. Então, uma possibilidade de que esse pescoço fosse diferente do brachiosauro, né, que fosse mais assim, é porque quando ele estiver paradão para comer, ele não pode gastar muita energia, porque ele é um animal que precisa comer muito, porque ele cresce muito. Então, ele precisaria de ser a melhor forma possível de se alimentar, sem gastar muita energia. E a forma que, hoje em dia se tem a ideia de que era a função desse pescoço tão grande, é para que ele pudesse ficar paradão, só mexendo no pescoço. O pescoço ia comer aqui no chão tudo, o pescoço ia comer ali em cima. Tipo assim, o pescoço ia fazer todo um movimento de procurar alimento, sem mexer o corpo dele inteiro, só o pescoço está indo. Então você consegue ter aí uma melhora, né, a gente consegue comer muita comida, sem sair do lugar. Então, é possivelmente o pescoço dele ser muito grande, por causa desse motivo, né, porque se tipo fosse um animal com pescoço menor, imagina ele ia ter que ele andar e andar e andar, comendo um pouquinho, andar um pouquinho, andar, comer, andar e comer, andar e comer. Com um pescoço desse tamanho, ele só tem que ficar parado. E só o pescoço dele que mexe, vai para cima, vai para baixo, vai para o lado. Então ele consegue ter uma alimentação, vamos dizer assim, mais eficiente.